Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Odessurá e este é mais um vídeo do meu canal Odeofá. Colofé para quem é de Colofé, Mutumbá para quem é de Mutumbá, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Aburu Abuiê. Pessoal, eu sei que andei sumido, eu sei que desapareci daqui do canal do YouTube, certo? Mas para quem me acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, tem visto que eu estou presente. Infelizmente, eu tive que me ausentar por um tempo daqui do canal no YouTube, por motivos, como eu falei, quem me acompanha no Instagram e no Facebook estava ciente, por motivos de trabalho. Graças a Olorum, graças a Odé, graças a Exu e Pombogira, eu consegui uma viagem a trabalho e eu não podia recusar. E ao retornar para Salvador, para casa, houve alguns probleminhas e que infelizmente eu acabei me ausentando daqui do canal. Mas não desisti do canal, não desisti de gravar conteúdos para vocês. Aproveitando também a oportunidade para já convidar todos vocês daqui do canal do YouTube, certo? Para me seguir lá no Instagram, também, canal Odeofá. Eu vou botar aqui embaixo o meu Instagram. Dia 6 agora de dezembro, eu estarei realizando uma live com participação especial de Jô de Iemanjá, certo? Vamos bater um papo cabeça, super legal, falando sobre mulheres no atabaque. E aproveitando também a live, vamos tocar de Exu a Oxalá. Então, convido desde já a todos vocês para fazer parte da live que eu estarei realizando pelo Instagram, tá ok? Mas, bora lá. Assim como todas as demais religiões, o candomblé também foi criado a partir de uma crença e conjunto de sistemas culturais. Assim como todas as religiões, o candomblé tem comportamentos organizados, incluindo a hierarquia. É justamente neste ponto hierárquico que vamos adentrar no tema de hoje. Como já falei em outros vídeos aqui no canal, todos os dogmas do candomblé foi criado por pessoas, assim como de todas as outras religiões, completamente normal, baseado na crença de origem, que no caso do candomblé foi o culto tradicional iorubá, no intuito de estabelecer regras e ordem dentro do sistema religioso. E é justamente um dos pontos do candomblé que estabelece estas ordens, são as chamadas obrigações. A obrigação de 1 ano, a de 3, a de, em algumas regiões, dependendo da casa, a de 5, 7, 14 e 21. As obrigações servem para a graduação. É uma espécie de avaliação dentro da religião, uma forma de organização. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa iniciada dentro do candomblé, dentro do culto candomblé, para atingir o grau de sacerdócio, ela precisa pagar a obrigação de 7 anos, ela precisa tomar seu ODUEG, o seu DK. A partir daí, você se torna sacerdote, você se torna com maioridade dentro da religião. As obrigações se tomam nada mais, nada menos, porque precisa-se dar segmento na sua vida espiritual dentro da religião. Obrigação, como eu disse, nada mais, nada menos é que a graduação dentro da religião. Não que eu seja contra as obrigações, só que temos que ver os dois lados, certo?
perante o culto ao orixá. Eu sou contra as obrigações, até porque não tem vínculo nenhum com o orixá. Porém, falando em relação à questão de organização religiosa, certo? É um ponto, sim, positivo as obrigações, até mesmo porque é uma forma de preparar o indivíduo para uma determinada função, seja ela o cargo sacerdócio ou não. Enfim, no meu ponto de vista, deixando sempre bem claro isso, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Mas, infelizmente, a realidade de nossa religião não é bem assim. Os tempos atuais, não somente nos tempos atuais, porque isso vem acontecendo de longos e longos e longos anos, mas o intuito principal, fundamental das obrigações, da idade, do degrau de idade de santo, de você tomar as suas obrigações, seria justamente você adquirir a cada ano que passa mais conhecimentos. Mas infelizmente sabemos que é o que menos acontece dentro da religião. Primeiramente, dentro da nossa religião, muitos sacerdotes levam para o túmulo o que sabem. Ou, muitas das vezes, o próprio sacerdote não sabe nada e simplesmente vem com aquela velha desculpa: no seu tempo você vai saber. Chega o seu tempo, você toma sua obrigação de 7 anos, você toma o seu do EG, recebe seu DK e não sabe banana nenhum, para não dizer outro termo, né? Mas, como eu falei, no contexto, eu sou a favor sim das obrigações, não da obrigatoriedade. O termo obrigação, para mim, eu acho um pouco pesado, mas sim, a ritualística do candomblé, de você tomar o seu tempo, as suas obrigações, sim, eu concordo pelo fato de ser degraus de organização, de avaliação, de preparo para o indivíduo dentro da religião. Mas infelizmente sabemos que isso não é o que vem acontecendo. Mas também eu não posso deixar de falar, né, que o DK nada tem a ver com o culto ao orixá. É somente mais uma invenção religiosa para a organização, como eu havia dito desde o princípio. Aí vem os sacerdotes mais velhos no santo dizer que o orixá cobra obrigação, que a obrigação serve para dar força ao orixá. Mentira. Afirmo com toda certeza, baseado em estudos, Descartes não tem ligação nenhuma com culto ao orixá. É somente mais uma invenção da religião. Ok? Vamos nos basear no culto tradicional iorubá. Os festivais aos orixás, eles acontecem anualmente, como uma forma unicamente de devoção e adoração às divindades. E é isso que eles querem de nós. E tem um filme, creio eu, que a grande maioria que me acompanha já deve ter assistido, o filme Besouro, que tem um pedaço do filme que retrata perfeitamente o que eu estou aqui falando, certo? Que é a parte, eu não vou me recordar o nome do personagem, mas ele se encontra em uma feira e começa a entrar em luta corporal com uma divindade, Exu. E depois de muita luta, Exu simplesmente pede que ele se curve. Que a única coisa que ele quer é a reverência. Exige a reverência. E depois de um certo tempo, o rapaz se curva perante Exu. E é justamente isso que o orixá quer de nós: devoção, reverência. A partir do momento que você, iniciado da religião, iniciado dentro do candomblé, iniciado para o orixá, a partir do momento que você
paga a sua obrigação nesse momento, não é que o orixá precise da obrigação, não. O que o orixá quer de você é nada mais, nada menos que a reverência, a adoração. Quer que você lembre dele. E é justamente o que acontece a partir do momento que você entra no Runcó para poder se recolher, para pagar a sua obrigação, você se entrega ao orixá. E é somente isso que o orixá cobra de nós. Reverência, culto. O orixá não precisa de obrigação, o orixá não precisa de feitura, o orixá não precisa de nada. Como eu já disse em outros vídeos, quem precisa dos orixás somos nós. Quem necessita da presença do orixá na nossa vida somos nós e não eles. Só que, infelizmente, os nossos mais velhos, os sacerdotes, os babás e as iais, os ebomes, os cabeções, vamos dizer assim, da religião, utilizam a doutrina do medo. É uma prática muito antiga, não somente dentro do candomblé, mas principalmente dentro da nossa religião, sim. E isso você vê muito frequente dentro das casas de axé, e eu vou até dar um exemplo simples, básico. Primeiro exemplo, se você não fizer seu santo, você vai morrer. Quem é que vai ficar para semente? Todos nós vamos morrer um dia. Se você não fizer o seu santo, alguém de sua família vai morrer. Por quê? Se o orixá está cobrando de você, por que ele vai atingir uma outra pessoa e não a você mesmo? Assim como o orixá está lhe cobrando sua obrigação está atrasada, o orixá quer a obrigação, o orixá precisa da obrigação. O orixá não precisa de nada. O orixá não precisa de nós. Torno a dizer, somos nós que precisamos do orixá. Um outro exemplo bem frequente dentro da nossa religião é um indivíduo se iniciou e no decorrer do tempo acontece algo que aquele indivíduo se esfria com a casa ou com o sacerdote e se afasta, sem comparecer às funções, abandona os ibás. E aí fica naquele dilema, meu sacerdote vai queimar meu ibá, meu sacerdote vai botar azeite de dendê no ibá de Oxalá, meu sacerdote vai botar mel no ibá de Odé, de Oxóssi, vai quebrar o meu ibá. E se sente preso à casa por conta disso. Só que nós temos que lembrar o seguinte, primeiro de tudo, nós cultuamos divindades, nós não cultuamos seres espirituais retardados mentais. Orixá não é cego, orixá não é surdo, orixá não é burro, orixá tem consciência plena de tudo que acontece em sua vida. Será que o orixá não está vendo que é o seu sacerdote que está colocando azeite de dendê no ibá de Oxalá? Porque ele vai cobrar de você. Quer dizer, o orixá vai cobrar de você algo que uma outra pessoa está fazendo? Que orixá é esse? Sinceramente, eu digo a você, se um dia, que eu tenho certeza que isso não vai acontecer, mas se um dia acontecer de alguém botar alguma coisa no meu ibá e Oxóssi vir cobrar de mim, eu largo Oxóssi. Eu deixo de cultuar Oxóssi. Primeiramente, eu cultuo a divindade. Eu não cultuo matéria. Eu não cultuo um ser com problemas mentais. Eu não cultuo uma divindade burra. Ele sabe muito bem quem está fazendo algo contra o ibá. Segundo, orixá não está no ibá. Ibá nada mais, nada menos é que um ponto de fixação, um ponto energético, aonde você tem uma ligação com ele, nada mais.
O orixá não está no Ibá, não se prende vento, não se prende divindade, não se prende entidade, assentamento, Ibá, não prende espírito ali dentro. A importância e a serventia do Ibá, nada mais, nada menos, é que um ponto de reverência do indivíduo para aquela divindade ou para aquela entidade. É o local aonde o orixá entende que você vai estar cultuando, nada mais. O orixá não está ali preso no Ibá. O orixá não está preso no assentamento de Exu, Catiço, Padilha, Pubugira, Caboclo, a entidade que seja. Não está preso no assentamento. Parem de maluquice, de achar que aquele pedaço de barro ou aquele pedaço de porcelana é o seu orixá. Não. É o que eu costumo dizer. Existe uma diferença muito grande entre sacralização e sagrado. A divindade, a entidade é sagrado. O Ibá, o assentamento, é sacralizado para aquela divindade. Agora pergunta a você. Como eu estava falando, o Ibá, o assentamento, é um ponto de ligação entre você e aquela determinada energia, aquele determinado ser espiritual, seja ela divindade ou entidade, seja ela um orixá, ou seja ela um Exu, uma pombogira, um caboclo. Aí eu te questiono, se ali é um ponto de energia, de ligação entre você e aquela divindade, a partir do momento em que você deixa de lado aquele bar, aquele assentamento, deixa de cultuar ele, por qualquer motivo que seja, você acha que a ligação ainda vai ser a mesma? A partir do momento que você abandona seu assentamento, você está diminuindo aquela energia de ligação que existe entre você e o orixá naquele ponto. O Ibá é fundamental, é necessário? Sim. Porque a partir do momento que você assenta o orixá, você faz a ligação, um ponto aonde você se liga a ele naquele determinado momento. Naquele determinado momento em que você está adorando, que você está ofertando, cultuando o seu orixá, aquele orixá vai se fazer presente ali naquele momento. Mas a partir do momento em que você não está cultuando o orixá naquele ponto, o orixá não vai estar ali. Ali só está a essência, a energia, apenas isso. O orixá é o vento, o orixá está com você a todo momento. O Ibá seria um altar, aonde você vai estar reverenciando, vai estar cultuando e adorando aquele Deus. Mas não quer dizer que ele vai estar ali 24 horas, preso ali. Então, de que adianta você simplesmente, por orgulho, muitas das vezes, eu vou retirar o meu Ibá de dentro da casa do meu Pai de Santo. Se você não cultua ele, ali é só um barro. Para aquela energia estar viva, para aquela energia estar presente, para aquela energia, aquela ligação entre você e o orixá e o Ibá, é um triângulo, né? Você, o orixá e o Ibá. Para aquela energia estar ligada, tem que haver o culto, tem que haver a devoção, a reverência. A partir do momento que você não faz, aí você se afasta, fica anos sem aparecer na casa. Mas está com medo que seu pai de santo faça algo no seu assentamento? Aquele assentamento não vai servir para nada. A necessidade do Ibá é simplesmente essa, é você ter um ponto, um local onde você possa cultuar aquela divindade, aquele ser divino. A partir do momento que você é iniciado, como muitos do candomblé tem costume de dizer, a partir do momento que você faz a abertura do farinha, a partir do momento que você faz a abertura do eledá, que você se inicia, que você é adochado, é implantado um elemento, a energia, uma partícula de energia do orixá no seu eledá. Então o orixá está no seu ori.
Orixá, deixando bem claro, como eu já disse em outro vídeo, orixá não é dono de Ori. Orixá, ele é protetor do Ori. Essa é a função do orixá. O medo que o indivíduo tem é tão grande. Ah, o pai de santo vai queimar meu ibá. Que acaba sendo atingido, mas não acaba sendo atingido não é porque o orixá está ali batendo, não é porque o orixá está ali castigando pelo que o pai de santo fez. Não. É o seu medo que lhe atinge, é o seu medo que lhe prejudica, é o seu medo que lhe afeta, e não o que o sacerdote fez no seu assentamento. Torno a dizer, você cultua uma divindade, não é um ser com problemas mentais, que não vai saber distinguir o certo que é o errado. A partir do momento que o seu sacerdote tenta algo contra o seu orixá, não vai ser de você que o orixá vai cobrar. Não vai ser você que vai ser punido. O orixá só vai lhe cobrar, lhe punir, vamos dizer assim, se você estiver errado com ele, se você não presta reverência a ele, se você não cultua direito, se você não anda certo com ele. Temos que ter em mente uma coisa: nós estamos dentro da religião para cultuar divindades e não a sacerdote. Orixá, ele é superior a pai de santo, ele é superior a mãe de santo. Não existe ser encarnado que seja mais que o orixá. Um babalaô, um pai de santo, uma mãe de santo, um Ekede, um Ogã, não são pais nem mães do orixá. Não tem lógica. Se você cultua uma divindade, se a religião é uma religião hierárquica, perante a hierarquia, quem está acima, quem está no topo da hierarquia é o seu pai de santo ou o orixá. Infelizmente, a questão da cultura, do medo, infelizmente, as pessoas confundem hierarquia com autoritarismo. Infelizmente, muitas coisas erradas que acontecem dentro da nossa religião, o culpado somos nós mesmos. Desde os mais novos aos mais velhos. Partindo sempre dos mais velhos, lógico. Porque se eu sou um sacerdote e eu tenho um terreiro de candomblé, eu tenho uma casa de axé, eu como, como é que eu posso dizer, como responsável pelaquele ebé, pelaquele axé, pelaquela casa, eu tenho que manter a ordem, eu tenho que manter o respeito, eu tenho que manter a disciplina ali dentro. E a partir do momento que as coisas de errado acontecem, a culpa é minha. O sacerdote, ele tem que saber que o papel dele é orientar, é ajudar, é zelar daquele orixá e daquele indivíduo, daquele ori. Primeiramente é necessário ter a consciência de que pai de santo, mãe de santo, não faz o orixá nascer. O orixá, ele é vivo. O orixá, ele existe muito antes de nós mesmos existirmos. O que pai e a mãe de santo faz, invocar, é trazer aquela energia do orixá para a vida do indivíduo. Mas nunca fazer o orixá nascer. Sacerdote, ele tem um papel de zelar pelo orixá, de cuidar, de cultuar o orixá, e não de mandar no orixá. Orixá, mesmo de um Abiã a um Ebome, ele é superior a qualquer sacerdote. Não existe diferença entre o orixá de um Abiã e o orixá de um Ebome, de um Iaô, de um sacerdote. Existe sim a diferença energética da incorporação, do transe daquela divindade. Óbvio que um Abiã, embora muitos não concordam, certo? Abiã sim pode receber o orixá é livre, o orixá decide o ori que ele quiser pegar. E não vai ser você
sacerdote de orixá. Não vai ser você, Ebome, não vai ser você, Iaú, que vai determinar quem o orixá pode ou não pegar. Iniciação não tem nada a ver com incorporação. Ninguém se inicia no orixá para poder dar transe. Acordem, procure saber o real significado, a real necessidade da iniciação. Ninguém se inicia para dar santo. A manifestação, o transe pode acontecer mesmo em um abiã. Se você se iniciou na intenção de dar orixá, lamento lhe dizer, você se iniciou da maneira errada e pelo motivo errado. A iniciação no orixá é muito mais que isso. Tem um vídeo aqui no meu canal, procura todos os vídeos que eu já postei e você vai achar. Mas enfim, o que eu quis trazer com este vídeo é simplesmente a importância, a real importância da obrigação, o real motivo da obrigação, certo? O real sentido da obrigação. Obrigações não têm ligação nenhuma com o culto ao orixá. Obrigação, nada mais, nada menos que uma forma de organização da religião para poder manter a ordem e a regra dentro do culto do candomblé. Infelizmente a rua hoje está uma barulheira, né? Eu estou tentando gravar o vídeo, mas está tendo algumas interferências de ruídos externos, mas dá para a gente continuar. Orixá não cobra iniciação, orixá não cobra obrigação, certo? Quem precisa do orixá é você, orixá não precisa de você para nada. A única coisa que o orixá quer de você, a partir do momento que você está dentro do culto, a partir do momento que você se diz adorador de orixá, a única coisa que o orixá exige de você é reverência, é culto. E o meu intuito de fazer estes vídeos aqui no canal não é para ficar famosinho, como muitos falam, não é para poder ganhar fama, não. O meu intuito quando eu gravo esses vídeos é passar um pouco de conhecimento, de clareza, de confiança no orixá. Quando eu gravo meus vídeos, eu tenho a intenção de elucidar, de desmistificar muitos mitos que existem dentro da religião, de quebrar essa doutrina de medo que infelizmente impera dentro do nosso culto. E é isso que está acabando, destruindo com a nossa religião. O orixá, ele é vivo, o orixá ele existe muito antes de nós existirmos. O orixá existe desde a criação do mundo, desde quando o mundo é mundo, certo? O orixá é superior a nós.